Você já teve a sensação de que, por mais que alguém te ame, ainda falta algo dentro de você? Já se sentiu rodeada ou rodeado de pessoas com sorrisos ao seu redor, mas por dentro um silêncio apertado, uma solidão sem nome, uma tristeza sutil, sem motivo aparente, mas que parece morar no seu peito há muito tempo? Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em um tema delicado e muito presente na vida moderna: o vazio emocional. Essa sensação de incompletude que persiste mesmo quando temos afeto, companhia e atenção. Esse vazio não nasce da falta de amor dos outros, ele nasce da desconexão com a própria alma. É um eco de partes de nós que foram ignoradas, caladas ou esquecidas no caminho. É o reflexo de uma vida onde muitas vezes fomos ensinados a agradar, mas não a nos escutar, a cuidar do outro, mas não a nos acolher. Hoje, vamos entender por que esse vazio se forma, como ele se disfarça no dia a dia e, o mais importante, como iniciar o processo de cura. Uma cura que não vem de fora, mas que começa quando você decide voltar para si, porque só você pode se dar o que o seu coração mais precisa. Estamos no 4º episódio da nossa série Iluminar as Raízes Pessoais, e o tema de hoje é um dos que mais assombram os corações no século XXI: o vazio emocional, quando o amor não é o suficiente. Se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal e assistir aos outros episódios da série. Curte, comenta e compartilha com quem você ama. Assim, a gente fortalece uma rede de escuta, aprendizado e cura. Quanto mais pessoas tocarem esse conteúdo, mais corações poderão se reconhecer e se transformar. Agora me diga, você já esteve em um relacionamento onde tudo parecia certo, carinho, presença, atenção, mas dentro de você ainda havia uma dor, uma ausência, uma sensação de falta? É como se o afeto até chegasse, mas não encontrasse onde pousar. Esse vazio não tem nome, mas tem sintomas. Você sente que sempre precisa de mais atenção, mais reconhecimento, mais provas de amor. Quando está só, o silêncio vira peso. Tem medo constante de ser deixada ou deixado, mesmo sem motivo real. Sente culpa por precisar de mais, mas não consegue parar. E tenta preencher esse buraco com comida, compras, trabalho, relacionamentos, redes sociais. Mas o vazio volta mais fundo, mais faminto. Por quê? Porque esse vazio não nasceu agora. Ele é antigo. Ele é a saudade de si mesmo. É a saudade de si mesma. Talvez você tenha aprendido a se calar para ser amada, amado. Talvez nunca tenha sido realmente vista ou visto, ouvida ou ouvido. E aí cresceu acreditando que só seria feliz quando alguém te trouxesse o que faltou lá atrás. Mas acredite, o que faltou lá atrás, hoje só você pode se dar. O escritor Dostoiévski escreveu que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio é existencial. No século XXI, ele virou uma neurose de massa. As clínicas estão cheias de pessoas que dizem: minha vida não tem sentido, parece que estou vivendo no piloto automático. Tenho tudo, mas não sinto nada. Essa é a dor silenciosa da nossa geração. Pessoas desorientadas, anestesiadas, mergulhadas no mar de distrações, mas profundamente desconectadas de si. E se não cuidarmos, esse vazio pode até se transformar em depressão. Vivemos uma crise de sentido. As redes sociais intensificam muito isso, vendendo a imagem de vidas felizes e perfeitas, enquanto por dentro muitos estão infelizes, até aqueles que parecem sorrir o tempo todo. Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco e criador da logoterapia, afirmou: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A vida nos desafia, ela nos obriga a sair da zona de conforto, a enfrentar nossos medos, a atravessar ansiedades que pareciam intransponíveis. Em vez de perguntar:
por que isso está acontecendo comigo, se pergunte o que a vida está tentando me ensinar, o que ela quer despertar em mim. Não é fácil, mas é possível. Quero te deixar agora com algumas chaves que usei na minha própria vida, caminhos que me ajudaram a atravessar o vazio e que podem, com delicadeza, abrir espaços dentro de você. São pequenos recomeços, passos simples, mas profundos, que podem te reconectar com o sentido e o acolhimento que talvez tenham se perdido pelo caminho. 1. Reconheça esse vazio. Admitir que ele existe já é um ato de coragem. É o primeiro passo para iniciar a cura, e ela só começa quando a gente para de fingir e está tudo bem. 2. Acolha-se onde dói. Em vez de fugir da dor, tente ouvi-la. A dor não está aí por acaso. Ela carrega mensagens importantes. Ela quer te mostrar um caminho, apontar algo que precisa de amor e presença. 3. Pare de buscar fora o que só pode florescer dentro. O afeto do outro pode ser um bálsamo, mas o amor próprio é o solo onde tudo realmente se sustenta. Crie momentos de conexão com você. Abrace o silêncio. Faça da arte sua aliada. Pinte, desenhe, dance, escreva, cante. Mantenha um diário. Medite, respire fundo. Aqui mesmo no YouTube você encontra músicas, meditações guiadas e práticas que ajudam a acalmar o corpo e a mente. 4. Cultive a fé. A espiritualidade pode ser uma âncora poderosa. Ela te sustenta quando tudo mais parece ruir. Sem fé, a travessia é mais pesada. Com fé, você encontra luz mesmo nos caminhos mais escuros. 5. Busque apoio. Você não precisa fazer tudo sozinho ou sozinha. Converse com alguém de confiança. Se puder, procure terapia. E lembre-se, histórias curam. Escute relatos de pessoas que já viveram algo parecido. Aqui no YouTube há vídeos, entrevistas e conteúdos que podem te inspirar e fortalecer nessa caminhada. Em um momento da minha vida, eu também me perdi, tive depressão, me senti tão vazia que parecia que todo o universo cabia dentro de mim. Era como se houvesse um buraco sem fim dentro do meu peito. A dor era silenciosa, mas devastadora. Mas aos poucos, com paciência, com fé, com ajuda, fui me curando. Hoje eu estou aqui, mais inteira, mais conectada comigo, e é por isso que eu compartilho isso com você. Porque eu sei que a cura também está esperando por você. Talvez ela esteja atrás da próxima conversa, no próximo silêncio, na próxima oração. Tenha paciência, tenha fé. Uma das portas da vida vai se abrir para você. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo o que esse vazio significa para você. Você já sentiu isso? Como lida com ele? E se quiser aprofundar ainda mais essa jornada, conheça meu livro Arte para o Coração. 365 textos e exercícios diários para curar e transformar a sua vida. Se inscreva no canal porque essa jornada está só começando. O amor do outro pode nos fazer sorrir, mas só o nosso amor pode nos fazer sentir inteiros. O vazio não é uma sentença, é um chamado para voltar para casa, a casa que sempre foi você. Nosso próximo vídeo será Amor ou Apego? Descubra a diferença que pode mudar sua vida, porque quando confundimos carência com amor, acabamos nos ferindo mais do que amando. E lembre-se, iluminar as raízes é o primeiro passo para florescer. Nos vemos no próximo vídeo.